Oi, tudo bem com vocês? Eu trouxe vocês pra vir passear comigo no shopping e eu acho que esse vlog vai ser todo cortado porque eu não vim fazer nada muito interessante aqui. Eu basicamente vim ver uns produtos, vim procurar umas coisas, pesquisar preço de algumas coisas, enfim. E aí eu não sei se isso vai ficar interessante, mas é isso, era uma ideia e só coloquei pra frente. Eu já comprei essa massa, já tem alguns meses, mas eu simplesmente esqueço de botar pra frente essa ideia. E aí eu comprei essa branca, porque tem também a marrom, mas eu queria realmente um tom mais branco pra poder colorir. Mas aí, justo hoje que eu vim buscar, não tem o verniz também. Pra parede, com a mão aberta e ajoelhada, viu? Esse era o castigo antigamente. E acabou que eu não achei nada do que eu fui procurar. Não achei mesmo. Era pra eu ter encontrado o verniz pra fazer as pecinhas de cerâmica fria. Era pra eu ter encontrado o rolo de massa, tipo o rolo de pizza. Espetinhos pra, tipo, colocar os espetos de plástico, né? Pra poder colocar a massa, e eu também não achei. Mas eu acabei achando o presente não, lembrancinha do meu namorado. Ele vai fazer aniversário daqui a um dia. Fiquei pensando muito sobre o que dá, porque ele não é uma pessoa que se importa muito com isso, mas eu sou, né? Toda pessoa que não se importa fica com uma pessoa que se importa muito, entendeu? Eu vou levar ele pra jantar, mas aí eu também queria dar alguma coisa que fosse significativa. Ele, recentemente, adquiriu um gosto, assim, surreal por cafés. E aí eu pensei, poderia dar alguma coisa de café. Só que recentemente ele já comprou uma cafeteira francesa pra ele dar festa. Compra cafés, né, que são meio gourmetizados. E eu pensei, o que dá indo essa linha cafés? Aí eu lembrei essa semana, na verdade, que ele não tinha uma caneca só dele. E aí eu resolvi dar uma caneca só dele. E eu achei muito legal porque ele gosta de coisas assim manuais. E essa caneca, ela é pintada à mão. Então eu achei bem bonitinha. Ela lembra também uma estética de praia, tipo, pelas cores, pelo degradê de cores. E aí eu pensei, ele vai adorar. Porque ele gosta de coisas de praias, né? Tipo, ele não vai pra praia nunca, mas ele gosta dessa temática, assim, meio praiana. Dessa estética. E nós somos Aracaju, né? Então somos forçados a gostar dessa estética. Espero que ele goste, vou dar ele amanhã. Aí tem até um dizezinho. Better coffee, better life. Essa semana eu tava conversando com uma amiga sobre apresentação de trabalhos na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado. E aí a gente começou a comentar sobre posicionamentos, sobre comportamentos na banca. E ela começou a compartilhar umas pérolas que ela tinha visto. E eu, por conseguinte, também. E aí, eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês, porque eu acho que eu nunca falei, nem lá no TikTok, nem no Instagram, tipo, sobre o que eu, como já tendo vivido essa situação, penso que é bom ou não de comportamento pra ter num posicionamento, tanto numa banca. Isso serve também pra quem não tá ainda na pós-graduação, tipo, de TCC, enfim, bancas de modo geral, né, que você vai ter que apresentar um trabalho e você vai ter que defender aquela sua ideia ali. Defender uma ideia é um ponto que muitas vezes pode destruir o trabalho ou pode pegar um trabalho que não é nem tão assim, sabe? E levantar ele, dar meio que uma guinada. Eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu acho que são dicas boas, né? Que eu fui aprendendo aí conforme eu ia passando. E a primeira delas, a primeiríssima, é
que se você puder, de alguma forma, ter participação na escolha da sua banca, participe. Participe muito, porque alguns orientadores, eles dão esse privilégio, digamos assim, né? Eles dão essa abertura para que os orientandos participem da escolha da banca, né? De pensar, olha, tem tal professor que eu queria que desse uma opinião no meu trabalho e tudo mais, eu queria saber a opinião. Evite colocar pessoas que não tenham nada a ver com a sua área de pesquisa. Por quê? Porque por mais que você pense assim, eu vou colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a minha área de pesquisa, que é pra pessoa olhar tal erro, X erro e não ficar pegando no meu pé. Isso é uma coisa que pode sair, é um tiro que pode sair pela culatra depois. Porque o objetivo das avaliações, principalmente quando é esse primeiro seminário, segundo seminário, o objetivo principal é te dar uma opinião crítica mesmo para você melhorar ou mudar seu trabalho. E quando você resolve colocar uma pessoa que não tem muito a ver com o que você faz, isso pode fazer bem na hora, porque a pessoa não vai te avaliar tão mal quanto uma pessoa da área talvez avaliaria caso exista algum erro, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, possa ser que no futuro isso para você seja ruim, né? Você não vai estar melhorando o seu trabalho, você só vai estar fazendo mais do mesmo. Banca não é um ambiente muito fácil. Na verdade, não é um ambiente fácil. É um ambiente bem complicado, porque as pessoas normalmente são muito OX, né? As experiências que eu tive com banca foram de hostilidade mesmo, de tipo a banca querer mostrar que ela sabe mais, que querer mostrar pra você que você ainda tem muito pra aprender, só que a gente sabe que tem maneiras de se fazer isso. A gente não pode, em prol de mostrar à pessoa que ela precisa aprender, desmerecer o trabalho dela. Infelizmente, a gente sabe que existe uma toxicidade gigantesca no meio acadêmico e que isso é, às vezes, muito normal, é muito corriqueiro. Eu não deveria, mas acaba se tornando. Mas você se tornar também uma pessoa ofensiva para você poder, de alguma forma, defender o seu trabalho diante de uma banca que às vezes é ofensiva, não vai ser bom, porque sua banca passa, quando sua avaliação passa, aquela pessoa provavelmente vai continuar tendo contato com você. Conhecer o seu trabalho, conhecer você como profissional, né, defendendo ali o seu trabalho e tudo mais, é algo que você vai ter que se acostumar. Várias maneiras de você se defender de um comentário agressivo, de uma avaliação agressiva, e você sendo agressivo também não é uma delas. Eu sei que muitas vezes, por ser humano, a gente chega numa banca e quando a gente espera, né, receber um elogio pelo bom trabalho e tudo mais, e quando a gente sabe que a banca tá ali pra isso, o comportamento da gente muda também com a banca. Mas você tem que lembrar que aquelas pessoas que vão estar ali na sua banca, elas provavelmente vão estar ali na sua universidade, você vai estar tendo contato com elas, isso não vai mudar. Então, provavelmente, elas podem ser sua banca em outros seminários, em outras apresentações, até em apresentação de trabalho de congresso, enfim. Então, você não pode sujar a sua imagem por causa de um comportamento, às vezes, feio por parte de algum membro da banca, mas que, sabe, aquela coisa de que você perde sua razão quando você fica no mesmo nível. Então, mais ou menos isso. Falando isso pra, tipo assim, dizer, mas vou deixar a banca falar o que quiser, vou deixar a banca fazer o que quiser. Não se trata disso. Se trata de você encontrar maneiras pra você defender seu trabalho. E aí vem a outra dica, que é você estudar o seu trabalho nos mínimos detalhes. Não deixe passar nada. Porque a função da banca, além de dar, né, uma contribuição positiva ao seu trabalho, também vai ser a de encontrar qualquer brecha que for para te pegar. E isso é uma maneira que eu não concordo muito. Já deixo de antemão, não concordo muito, mas eu acho que é muitas vezes necessário, porque se não fosse assim, muitos alunos, né, muitos mestrandos, muitos doutorandos, não saberiam informações que às vezes parecem simples do trabalho, mas na realidade são informações, condições que mudam os resultados, ou que influenciam a interpretação desses resultados. É muito mais do que você só saber interpretar, você precisa entender o que você está interpretando. Por exemplo, eu trabalho com micro, então eu sei que a minha bactéria cresce em X meio de cultura, ou seja, eu tenho ali nutrientes específicos que a minha bactéria cresce. Mas o meu meio de cultura, ele é comercial, então
a gente tem os meios de cultura, né? Eu tenho um meio TSB, triptofano de soja, eu tenho um meio nutriente, eu tenho um meio milerrinto, eu tenho vários meios de cultura. Mas o que cada meio daquele tem? Como cada um daqueles nutrientes podem influenciar no crescimento da minha bactéria, na expressão de algum gene ou outro, na produção de compostos, qual é esse nutriente, o que esse nutriente pode fazer. Por mais que seja totalmente empírico, por mais que seja hipotético, ainda assim é muito importante você saber dos detalhes. Porque na hora de um avaliador falar, por exemplo, já aconteceu comigo, de um avaliador pegar no meu ponto numa coisa específica do meu trabalho e não ser o objetivo maior do meu trabalho, e se eu não tivesse tão segura dos objetivos, das minhas metas, eu teria caído no comentário do avaliador e eu não teria falado nada. E provavelmente o meu silêncio iria representar ali uma insegurança. Lembre que, infelizmente ou felizmente, o lado mais fraco sempre vai ser você. Você vai ali proteger aquele seu trabalho com unhas e dentes, claro, 100%. Mas você precisa encontrar formas, sabe? Eu já fui irônica com banca, sem nem as pessoas que estavam assistindo perceberem. Mas eu sabia que eu estava sendo irônica, que eu estava sendo sarcástica no comentário. Mas foram maneiras, assim, que eu fui estudando com o tempo, pra eu conseguir, como se fosse assim, olha, quem falou na maldade vai perceber que eu percebi. Mas eu não vou me igualar no nível, sabe? Não vale a pena. Uma dica muito boa é você praticar com seus amigos. Na minha universidade, na época que eu fiz, no instituto de pesquisa que eu estava inserida, a gente tinha o costume de apresentar para o grupo do laboratório ou para as pessoas que sejam mais próximas de você na pós-graduação. E é muito legal ter alguém de fora dando uma olhada no seu trabalho. Por mais que a pessoa já saiba o que você faz, com o que você trabalha, é bem legal, porque quem tá de fora sempre vê errinhos, né, que às vezes são normais, mas que são besteira, que dá pra resolver. E tem também um pensamento assim, tipo, chegar assim e dizer, eu vou sentar agora aqui com você e eu vou agir como se eu fosse um avaliador. Então, eu vou catar todos os possíveis erros que você pode estar cometendo, que é pra poder, quando você chegar na hora, você já ter consciência e você melhorar até lá. Uma forma de você já treinar, de ficar menos nervoso, de você até prever, talvez, possíveis perguntas, porque, por exemplo, teve uma época que estava em evento, né, de pesquisa numa universidade, e aí eu tava treinando os ICs pra apresentação. Eles iam apresentar a iniciação científica deles e tudo mais. E aí eu fazia comentários, eu era doutoranda na época, mas eu fazia comentários tipo, olha, o que você pensa disso aqui? O que você pensa disso aqui? Então eu fui colocando e anotando coisas pra perguntar depois de possíveis aspectos que os avaliadores poderiam perguntar pra eles. Bom que algumas perguntas, umas 2 ou 3, foram iguais aos que os avaliadores perguntaram. Então é sempre bom você sempre estar ali buscando entender o que outras pessoas pensam do seu trabalho, porque aí você não fica com uma visão meio enviesada, sabe, da coisa. Você não fica com uma mente assim meio que de túnel, só imaginando o que você mesmo já sabe. Você naturalmente vai adorar o seu trabalho, espero que isso seja o caso, mas é sempre bom ter essa visão de fora, esse olhar mais crítico, e principalmente de alguém que você confie. É bem importante. Então, espero ter ajudado talvez alguém que esteja passando por essa fase ou venha a passar, né? E a avaliação é legal, é bom ser avaliado e principalmente é bom ser elogiado. Ser elogiado é muito bom quando você faz um bom trabalho. Eu já tive experiência para os dois lados e realmente é incrível. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E aí, pela primeira vez, alguém me confundiu com chinesa. Confundiram com outras nacionalidades, né? Mas com chinesa. Meu olho é redondo, velho. Como é que o moço me confundiu com chinesa? Inexplicável.